Irmãos amados, nós vamos ler a palavra de Deus no texto de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. A tônica deste culto tem sido generosidade, e é sobre este assunto que vamos tratar. Está escrito: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. E o texto prossegue: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude de amor para vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E como ele, enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a vossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a ti, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação, e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Me permita ainda a leitura do capítulo 9, versos 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Amém. Eu quero tratar com vocês nesta noite sobre o tema a generosidade, uma expressão da graça de Deus. Vamos entender o contexto desse texto. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 27 e 28, que desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, na Síria, onde o evangelho estava se expandindo de uma maneira colossal. E dentre esses profetas, um profeta chamado Ágabo, deu a entender pelo Espírito Santo, que viria uma grande fome no mundo. E esta fome alcançou o mundo de fato, no governo do imperador Cláudio, que governou o Império Romano do ano 41 ao ano 54. De imediato, aqueles crentes da Síria resolveram ajudar os pobres lá da Judéia, e levantaram uma oferta, e enviaram aos presbíteros daquela igreja, por intermédio de Barnabé e de Paulo. Meus amados, ainda a Escritura diz em Atos 18, 2, que quando essa fome chegou no período de Cláudio, o imperador, ele expulsa de Roma os judeus, e esses judeus retornam para Israel, sem casas, sem terras, sem bens, sem condições de sobreviver. Então, diz a Escritura, que o apóstolo Paulo, ao ser enviado para os gentios, assume um compromisso com os colunas da igreja de Jerusalém, que ele iria para os gentios, mas ele não se esqueceria dos pobres. E então Paulo faz um grande levantamento de oferta para os pobres da Judéia, entre as igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo vai tratar desta matéria, da generosidade cristã, como uma expressão da graça de Deus. Então, chama atenção para algumas lições do texto, que passo a discorrer. Primeiro, a contribuição ou a generosidade, meus irmãos, não é um favor que nós fazemos para alguém. A generosidade é vista à luz da Bíblia como a graça de Deus concedida a nós. Isso é chocante, isso é revolucionário, isso muda por completo o conceito do que é generosidade. Porque o que é graça? Qual o conceito que nós temos de graça? Graça é um favor que Deus nos concede e nós não merecemos. Então, em vez de a generosidade ser algo que eu faço para alguém, a generosidade é vista na Bíblia como um favor que Deus me dá, sem eu merecer. É você ter a oportunidade, com os recursos que o próprio Deus coloca na sua mão, você ser cooperador com Ele, para assistir aquelas pessoas que Deus quer assistir. Porque hoje o braço de Deus é a igreja. Hoje os pés de Deus é a igreja. Hoje a caixa aberta da misericórdia de Deus é a igreja. Quando Deus quer assistir um necessitado, quando Deus quer furar um poço no sertão, quando Deus quer dar uma cesta básica para uma família carente, Deus usa a igreja, e isto é graça de Deus a nós. Confira comigo o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E ele vai usar essa palavra graça no texto 6 vezes. Por exemplo,
você vai ver no verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 19, e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça. Olha o capítulo 9, verso 14, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, quando você escuta um apelo, um pedido, um desafio, para que você seja generoso, não pense você que você está sendo suprassumo, alguém que merece aplausos, alguém que tem que ser condecorado, alguém que tem que ter seu nome numa lista de generosidade, para que você se envaideça com aquilo que você está fazendo. Olhe pelo outro lado, é Deus quem está concedendo a você uma coisa tão maravilhosa, que você nem merece, é você poder estender a mão e socorrer uma pessoa necessitada, porque mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, é graça de Deus. Mas amados, a generosidade não é só a expressão da graça. A generosidade é uma expressão da verdadeira conversão. Preste bem atenção nisso. Quando João Batista pregava no deserto da Judéia, batismo de arrependimento para perdão de pecados, a evidência de que alguém de fato tinha se arrependido e crido no Senhor, e sido salvo, e sido perdoado, foi levantada na pergunta da multidão para ele: o que nós vamos fazer diante dessa mensagem de arrependimento, de conversão, de perdão, de redenção? E João Batista disse assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Não é que você ser generoso leva você para o céu. Quem leva você para o céu é Jesus, só Jesus. Mas se você teve um encontro com Jesus, a verdadeira evidência de que você é convertido é que você não tem mais apego às coisas materiais. Ao contrário, seu coração tornou-se um coração generoso. Você tem a alegria de repartir. E quando você é generoso, não significa que você está salvo por isso. Significa que isso é uma evidência de que você foi salvo pela graça, e demonstra isso através das suas obras. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu passo a destacar. A generosidade, irmãos, ela é paradoxal na sua ação. Vejam comigo, por favor, o versículo 2 desse texto. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, o paradoxo da tribulação e alegria. Alguém disse: ô pastor, eu até que gostaria de ser generoso, eu até que gostaria de ajudar alguém, eu até que gostaria de contribuir para um poço, eu até que gostaria de dar uma cesta básica, até gostaria de ajudar a comprar as casas, até gostaria de socorrer uma família necessitada, mas o senhor não imagina a tribulação que eu estou passando. Eu estou precisando de ajuda, estou precisando de colo, estou precisando de cafuné, estou precisando de que alguém me dê um abraço e diga: olha, você está precisando de carinho, você não tem condições agora de ajudar ninguém. Pois o texto está dizendo que aqueles irmãos estavam passando por uma grande tribulação, e apesar da grande tribulação, diz o texto, eles, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. A alegria do cristão, irmão, não é ausência de problema e não apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão é Jesus, e se ele tem Jesus no meio da luta, da prova, do vale, da dor, da enfermidade, das crises maiores da vida, ele está exultando de alegria. Isso é revolucionário, porque só Jesus produz isso. Então não é desculpa para eu não ser generoso. Segunda coisa que é paradoxal, vejam comigo no verso 2, a profunda pobreza deles reverte em grande riqueza da sua generosidade. Ah, pastor, eu ganho pouco, meu salário é pouco, minhas economias são parcas, então eu estou dispensado da generosidade. Pois não, a Bíblia diz que aquelas pessoas não deram do que lhes sobejaram, mas deram do que até mesmo eles precisavam. Aliás, uma lição na Escritura. Parece que as pessoas mais pobres são as mais generosas. Quem sempre passou aperto
ela compreende a dor do outro. E se ela tem uma túnica, ela dá uma para quem não tem. Se ela tem 1 quilo de feijão na despensa, ela é capaz de repartir 1 quilo de feijão para quem não tem nada. Então o que Paulo está dizendo é que nenhum de nós, pela sua condição financeira mais precária, está dispensado do privilégio, da graça de ser uma pessoa generosa. Generosa. Mas notem comigo mais. Essa expressão generosidade, eu li um livro recentemente que me marcou muito. Eu já disse isso aqui num culto Conexão com Deus. E essa ilustração do autor me ajudou a entender graficamente o que é ser generoso. E ele diz assim: você quer aprender a generosidade? Faça o seguinte: passe numa loja, compre um vaso de vidro transparente e bote esse vaso na sua sala, para todo dia você passar por lá e olhar para ele. Agora você não vai botar flor nesse vaso, você vai botar terra, apenas terra. E você vai passar por lá e olhar esse vaso cheio de terra, para lembrar a você 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, o quanto você trouxe? Você não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Você não vai levar nada. Então, me permita dizer, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. O dono é generoso. E a Bíblia diz que o que se requer do mordomo é que seja encontrado fiel. E a única maneira de você ser fiel com o que é do dono, que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono. O grande problema que nós temos para sermos generosos é que nós temos a síndrome de dono. Se é meu, é para mim, é para o meu deleite, conforme Salomão diz lá em Eclesiastes 2, tudo que ele faz, casas, açudes, jardins, pomares, árvores frutíferas, reses e tudo é para ele, é para ele, é para ele. Não, essa não é a perspectiva do cristão. O cristão entende que tudo é de Deus e você está tomando conta do que é de Deus, e se você não tem essa síndrome de dono, então você não tem problema de ser generoso com o que é do dono. Mas mais, vejam vocês que a generosidade implica na transcendência da contribuição. Se não, vejamos. Primeiro, olha comigo o versículo 3, a disposição voluntária de dar além do esperado. Veja aí, porque eles testemunhando eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Não é uma questão de ser pressionado, de ser constrangido. É uma questão de me colocar à disposição. Eu quero, eu preciso. Não me deixe de fora dessa. Eu quero participar. Eu preciso participar. E muito mais do que esperado deles, diz o texto aí. Acima ou na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários. É gente que surpreende, é gente que transcende. Mas ainda, na disposição de dar, mesmo quando não é solicitado, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar na assistência aos santos. Eu fico imaginando que Paulo devia pensar assim: esse povo está tão sofrido, esse povo está tão carente, porque as minas de ouro e de prata que tinham naquela região da Macedônia, Roma estava tomando conta de tudo, e mesmo vivendo numa região rica, o povo era pobre. E aí eles chegam para Paulo, antes de Paulo fazer o desafio para eles: ô Paulo, você está fazendo esse levantamento de oferta para os pobres da Judéia, olha Paulo, não deixa a gente fora, conte com a gente, nós estamos juntos, nós não podemos ser deixados de fora desse grande projeto de assistir os necessitados. Notem vocês que eles deram mais do que o esperado e acima das suas posses. Mas em terceiro lugar, na disposição de dar a própria vida e não apenas dinheiro. Olha o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Meus irmãos, uma coisa é alguém dar dinheiro. Eu estava num congresso, há um tempo atrás, pastor Arival, era um congresso dos Gideões Internacionais. E um irmão estava dando testemunho que numa convenção internacional dos Gideões, na cidade de Nova York, levantou-se um empresário e depositou na salva da oferta $1 milhão. É uma oferta expressiva. Mas pode ser que dar um cheque de $1 milhão pode custar muito pouco para essa pessoa.
A questão não é quanto de dinheiro eu oferto, mas quanto do meu coração eu ponho. O reino de Deus não lida apenas com dinheiro, o reino de Deus lida com gente. E a igreja de Deus não veio para explorar as pessoas, a igreja de Deus veio para servir as pessoas. E quando a igreja de Deus veio para servir as pessoas, primeiro ela se doa, primeiro ao Senhor, depois uns aos outros para servi-los. Esta é a comunidade do amor, esta é a comunidade que tem comunhão, esta é a comunidade que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram e tem a mão aberta para socorrer os necessitados. Gene Elliott disse certa feita: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Essa é a expressão da generosidade da igreja. Mas me permita uma outra colocação nesse texto. A generosidade implica numa contribuição progressiva na sua prática. Porque às vezes, meus irmãos, pode nos dar um surto de generosidade, num dado momento, numa necessidade pontual. E aí todo mundo se mobiliza, daqui a pouquinho, perde o entusiasmo, esquece, cada um vai cuidar da sua vida, ninguém mais quer saber do que o outro está passando, e veja o que está acontecendo aqui. Versículo 6, um bom começo não é garantia de progresso. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. O que aconteceu? Quando Paulo esteve lá em Corinto, ele desafiou a igreja. E a igreja disse: não, Paulo, estamos juntos. E o povo começou a ficar animado, e o povo começou a contribuir. Mas aí Paulo saiu de Corinto e foi lá para Éfeso. E aí a igreja foi começando a arrefecer o ânimo, aí já não contribuía mais, aí já estava com a mão fechada, aí o bolso já estava fechado, e aí o coração já não se movia mais, e aí Paulo precisa mandar Tito para lá, falou: Tito, vai lá, move o coração daqui para de novo, fala de novo, encoraja de novo, exorta de novo, porque você não ajuda o povo apenas com boa intenção. Eu tenho um colega de turma, que sendo missionário fora do Brasil, ele conta uma história até engraçada, não sei se de fato foi bem assim não, mas é engraçado. Ele disse que tinha um irmão bem aquinhoado financeiramente na igreja, onde ele é pastor, e esse irmão dizia para ele: olha, aqui tem uma churrascaria, que é a melhor da cidade, um dia eu vou levar você lá. Aí o pastor perguntou: mas quando? Not today, not tomorrow, but one day. Não hoje, não amanhã, mas um dia. E ele ficou lá vários anos, e esse irmão nunca levou o pastor na churrascaria. Já pensou um negócio desse? Ninguém enche a barriga de ninguém com promessas. Ninguém socorre ninguém com boa intenção. Tem que ser além da boa intenção de fazer, de fazer. Era isso que estava precisando na igreja de Corinto. Eles tinham intenção de fazer, mas não estavam fazendo. Outra coisa importante, veja comigo o verso 7. Progresso em outras áreas não é garantia de crescimento na generosidade, não. Está escrito aqui: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, como na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis essa graça. O que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês são maravilhosos nessa área, naquela outra área, vocês são maravilhosos. Olha, gente, vocês estão crescendo na fé, vocês estão crescendo na palavra, vocês estão crescendo no saber, no conhecimento, vocês estão crescendo no cuidado e tal, mas vocês precisam melhorar nessa área da generosidade. Irmãos, tem crente que sabe tanto que você sente assim um pigmeu na presença dele. O cara sabe muito, é um teólogo, ele conhece tudo, conhece a história da igreja, conhece as correntes teológicas, conhece os teólogos, conhece tudo, mas o cara tem uma jararaca no bolso. O cara é pão duro, mão de vaca. Tem outras pessoas que têm uma fé assim quase que sobrenatural, mas na hora de um apelo para socorrer o necessitado, ele encolhe a mão. Então o fato de você desenvolver em algumas áreas da sua vida espiritual, não significa que você não precise de crescer nesta área da generosidade. Olha comigo os versos 10 e 11. Confira aí. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer,
assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. O que significa isso? Não se assiste os necessitados apenas com boas intenções, com promessas. Bom, mas vamos adiante no texto, porque tem algo sublime aqui. A generosidade, irmãos, é expressão, é resultado do máximo exemplo de generosidade, que é o exemplo de Cristo. Veja comigo, por favor, os versos 8 e 9 do nosso texto. Veja aí comigo. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E eu pergunto a você, quão rico o Senhor Jesus, o Cristo pré-encarnado, era? Aquele que é um com Deus, da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus. Quão rico ele era? Criador do universo, sustentador do universo, dono do ouro e da prata. Tudo que existe é dele, tudo pertence a ele. Ele é o herdeiro de Deus. E diz a Escritura que ele a si mesmo se esvaziou, e ele assumiu a forma de servo, e ele entrou na nossa história, e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele nasceu num coxo de animal, foi depositado num coxo de animal, manjedoura e mangiare, onde os animais comem. Foi envolto em panos, e nem num berço rude colocaram num coxo onde os animais comiam. Trabalhou a vida inteira numa carpintaria com as mãos calejadas. Ele não tinha sequer onde reclinar sua cabeça. Precisou de um animal emprestado para entrar em Jerusalém, precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, você e eu nos tornássemos ricos, porque ele veio, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou até a morte e morte de cruz, para que ressuscitando, selasse a nossa redenção e pudesse nos dar a bênção de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e tudo que o Pai tem pertence à sua igreja. Você é rico, riquíssimo. E aí você que está em Cristo, irmão, não pode, olhando para o exemplo de Cristo, fechar a mão, o coração, o bolso, a casa, sem demonstrar generosidade. Mas notem mais. Notem mais. A contribuição cristã, a generosidade, ela traz ricas bênçãos para nós. E a primeira coisa que o texto vai nos informar, e agora eu gostaria que você fosse comigo para o capítulo 9, é que aqueles que são generosos são abençoados. Olha o versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Às vezes esse texto é usado hoje por alguns espertalhões da fé, por alguns camelôs da fé, para fazer uma falsa propaganda de barganha com Deus, de troca com Deus, e de querer arrecadar dinheiro de maneira às vezes inescrupulosa, para dizer, não, você tem que dar 10 para você receber 1.000, se você der uma oferta de 900, você ganha 100 mil, e aí o cara fala, esse troço é bom, investir nesse banco celestial dá dinheiro aqui, eu quero ser rico, então deixa eu ofertar para eu ser rico. Na motivação está errada, não é barganha não, mas o princípio é verdadeiro. Foi lido aqui hoje, se você retém mais do que é justo, isso é pura perda, mas a alma generosa prosperará. Quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. E eu não sei, meu irmão, minha irmã, e eu quero hoje fazer um desafio para você. Eu não sei qual é a sua experiência na área de generosidade, eu não sei, mas hoje, quem sabe Deus ponha no seu coração o propósito. Meu Deus, eu quero começar a ter experiência nessa área, eu preciso crescer nessa área. Eu estou crescendo no conhecimento da Bíblia, eu estou crescendo no conhecimento da oração, eu estou crescendo no conhecimento teológico, eu estou crescendo em outras áreas da minha vida espiritual, mas a minha esta área está atrofiada, raquítica. Meu Deus, eu quero ter experiência. Comece hoje. Hoje, toma uma decisão, Senhor, eu vou ter um ato de generosidade. Quem sabe, meu irmão, conforme foi dito aqui, nós estamos com 91 postos, hoje que vai passar de 100. É hoje que vai passar de 100.
É hoje que você pode dizer: meu Deus, quem é da minha família, quem é de alguém que é da igreja, quem é que eu conheço, que está precisando de um socorro, de uma ajuda, de uma oferta específica. Eu nunca me esqueci de um presbítero amigo, que disse algo para mim fantástico. Eu disse o seguinte: tem pai, tem mãe, que tem dinheiro, que tem recursos, que tem sobra, e os filhos estão vivendo numa magrela, passando aperto, dificuldade. Ele é incapaz de ajudar o filho. Aí morre e deixa tudo de herança. Tudo de herança. Isso não é vantagem, não. Deixar a herança para os filhos é lei. Você tem que ajudar quando a pessoa está precisando. Estender a mão quando a pessoa está precisando. A generosidade é a marca de um cristão. Ele tem o coração aberto, ele tem a mão aberta, ele tem o bolso aberto, ele tem a casa aberta. E se você semear mais, você vai colher mais. Se você semear menos, você vai colher menos. É uma lei universal. Mas em segundo lugar, veja você no verso 7, 9 e 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem muita gente que pega esse texto aqui para aplicar para o dízimo e se equivoca. Não, pastor, eu não sou dizimista não, porque eu quero seguir a Bíblia. A Bíblia diz que cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Então, eu não estou propondo nada, então não vou entregar nada. Ou diz assim: pastor, eu não sou dizimista não, mas eu vou propor no meu coração dar 2% do que eu ganho. É o que a Bíblia está ensinando. Proposto no coração, eu propus 2%, eu vou dar 2%. Bom, gente, vamos entender uma coisa muito importante aqui. Esse texto não está falando de dízimo, tá? Esse texto tem um contexto específico de uma oferta, de uma coleta que está sendo levantada entre as igrejas gentílicas para uma situação pontual que está acontecendo com os pobres da Judéia que vieram de Roma expulsos, que não têm recursos para resolver uma questão. Então, oferta você dá segundo você propõe no coração, com alegria, porque Deus ama não o que é dado, Deus ama quem dá com alegria. Entenda isso. Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Agora, note você que quando você dá com alegria, Deus ama você. Olha que coisa fenomenal, Deus ama quando você faz isso. Aliás, amados, quando nós trazemos a oferta ao Senhor, quando nós entregamos o dízimo, quando nós fazemos uma oferta, quando nós ajudamos a cavar um poço, quando nós ajudamos com a cesta básica, quando nós ajudamos a comprar uma casa para um missionário ou para a expansão da igreja, isso não é feito com peso, isso não é feito com tristeza, isso não é feito com lamento, isso é feito com alegria. Alegria, Deus ama quem dá com alegria. Mas em terceiro lugar, note comigo, versículo 8 e 9, diz algo fascinante aí. É Deus quem dá para nós distribuirmos. Veja você, por favor, versos 8 e 9, do capítulo 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que Deus está dizendo aqui? A quem Deus vai dar mais? Para quem retém ou para quem distribui? Ele é o dono de tudo, Ele é quem dá. A semente que multiplica não é a que você come, é a que você semeia. Quando Deus encontra um coração generoso, Deus multiplica a sementeira dessa pessoa, Deus a torna próspera, Deus abre caminhos. Ou vocês têm dúvidas de que é Deus quem conduz você financeiramente em triunfo? É Deus que abre portas para você, é Deus quem leva você a ter uma vida próspera. É Deus quem faz você ter o melhor negócio, é Deus que faz você fechar o melhor negócio, é Deus que faz a sua empresa prosperar, é Deus que faz o seu comércio prosperar, é Deus que faz o seu salário crescer, é Deus que leva você para frente na sua empresa, é Deus que põe a bênção dele sobre os seus negócios. Tudo é de Deus.
Tudo vem de Deus. E agora, quando Deus encontra um coração generoso, Ele multiplica a sua sementeira, Ele dá mais na sua mão para você ter mais condições de ajudar mais pessoas. É um princípio espiritual. Mas, amados, me permita ainda dizer que quando você socorre alguém, olha comigo, por favor, os versículos 12 e 13. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, notemos uma coisa aqui: quando você faz uma oferta de generosidade, isso produz dois resultados. Primeiro resultado, isso atende à necessidade do santo. O irmão já pensou o que é que uma família que acorda de manhã, pastor, sem ter arroz e feijão para botar na panela, e chega lá a cesta básica para ele? Você imaginou o que é um sertanejo que caminha 10 quilômetros para pegar um balde de água salobra, e agora fura um poço e jorra água boa, e ele pode beber água limpa e plantar uma horta e fazer uma lavoura? Então, quando você entrega a sua contribuição, as pessoas lá na ponta são abençoadas, são assistidas, são supridas. Mas isso tem um segundo resultado: Deus é glorificado, Deus é exaltado. Porque a pessoa que recebe a cesta básica, a pessoa que recebe o poço furado com água limpa, jorrando da terra, e diz: graças a Deus, a minha oração foi ouvida. Gente de Deus que nunca me viu, que nunca veio aqui, que talvez jamais virá aqui, está olhando para mim, está pensando em mim e está abençoando a minha vida. E eles glorificam a Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas ainda tem mais um benefício muito importante, e eu vou encerrar. Olha comigo o verso 14 do capítulo 9. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. A pessoa recebe um benefício, e ao recebê-lo, se põe de joelhos e começa a interceder por você. Passa a ser seu intercessor. E pode ter certeza disso, as pessoas generosas têm um exército de gente orando por elas, que foram alcançadas pelo seu braço estendido de misericórdia e de bondade. Deus vai levantar intercessores para se colocarem na brecha em seu favor. Mas se você acha que você, sendo generoso, está dando muito, Paulo termina esse texto no último versículo dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável. Tudo que nós dermos, irmãos, será muito pouco em relação daquilo que nós recebemos, porque Deus deu tudo. Deus deu a si mesmo, Deus deu seu Filho, e Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Por isso o maior doador é o próprio Deus. É o próprio Deus. E quando você olha para a suprema dádiva de Deus, não há como você fechar a sua mão, fechar o seu coração, fechar o seu bolso, fechar a sua casa para a generosidade. Concluo com 5 frases de aplicação. Primeira, quando você contribui, você estimula outras pessoas a contribuírem. O exemplo da Macedônia encorajou a igreja de Corinto. Segundo, quando você contribui, sua oferta abençoa a você mesmo. Isso é graça de Deus. É graça de Deus. Terceiro, quando você contribui, a sua oferta abençoa a outras pessoas. Talvez que você nunca viu. Aqueles crentes lá da Síria mandaram oferta para os pobres judeus, não foram lá. Esses crentes da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, nunca foram a Jerusalém, mas enviaram oferta. Você vai ajudar a gente que você nunca viu. Quarto, quando você contribui, sua oferta glorifica a Deus. Quinto,
Quando você contribui, a sua oferta produz comunhão espiritual e levanta intercessores em seu favor. Que Deus nos ajude a sermos cada dia mais uma igreja generosa. Amém.